O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, através desta liturgia, nós escutamos o salmista que clamava: "Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei." Queridos irmãos e irmãs, todos nós queremos ver a bondade de Deus. Queremos ver aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Ele pode realizar. Quando nos colocamos diante de Deus como um Deus que é Pai, nós queremos sempre ser confortados, protegidos, guardados. Mas o Senhor, Ele nos mostra que ser Pai vai muito além de dar aquilo que nós queremos ou achamos que precisamos. Mas a figura do Pai é aquele que é capaz de tirar tudo de seu Filho, no sentido de que faz vir à tona todas as suas potencialidades. O Pai é aquele que indica o caminho, é aquele que abre portas, é aquele que garante, mais do que qualquer outra coisa, a sua presença. Quando nós olhamos nessa perspectiva para a liturgia de hoje, nós percebemos que a presença de Deus, ela é constante na nossa vida. E que Ele não tira os obstáculos, Ele não tira as situações de dificuldade, porque sabe que estas situações, de algum modo, elas vão nos forjando, elas vão nos transformando, elas vão nos fazendo perceber aquilo que é essencial para a nossa vida. Quando nós olhamos para a liturgia de hoje, na primeira leitura do livro dos Reis, ora,
o profeta Elias está passando um momento de dificuldade depois de um grande triunfo. Tinha vencido todos aqueles que acreditavam em deuses que não são o Deus verdadeiro, que acreditavam em Baal. Ele vence todos aqueles sacerdotes, triunfa, mostrando a todos que existe um único e verdadeiro Deus. Mas depois daquilo, ele precisa fugir, ele precisa se esconder. E ele passa por um momento de dificuldade, de fragilidade, aonde tantos de nós, talvez em muitos momentos da nossa vida, também nos identificamos. Ele se sente sozinho. Ele está ali no Monte Horebe, se sente só. E Deus, ali naquela situação, manifesta a sua presença. Meus irmãos, é necessário aprendermos a acolher a presença de Deus que se dá na onde nós estamos e do modo como nós nos encontramos. As dificuldades estão, mas a presença de Deus também está. E aqui, junto de Elias, ele se manifesta a partir de uma brisa suave. Uma brisa suave. Mas, meus irmãos, para nós percebermos uma brisa suave, nós precisamos aquietar o nosso coração. Se nós estamos demasiadamente agitados, dificilmente nós vamos perceber essa presença de Deus que vem com tanta sutileza e delicadeza no momento do nosso sofrimento, no momento em que nós nos sentimos abandonados. Porque o que o Senhor faz é justamente isso. Ele não tira aquela sensação, aquele medo, mas Ele está presente conosco. E quem já passou por momentos de dificuldade, quem já se sentiu de fato abandonado, sabe como é importante aquela mão que se estende naquele momento. Como é importante ter alguém ao lado, ainda que não diga nada. E quem garante aqui a sua presença, ao nosso lado, é o próprio Deus. É Ele quem garante, é Ele quem sustenta, é Ele que está nessa brisa. Talvez seja assim que você está se encontrando hoje e pode dar a si mesmo essa oportunidade de perceber a sua presença. Mas nem sempre tudo é silêncio. Quando nós olhamos para a segunda leitura de hoje, nós encontramos a dor de uma outra pessoa. É a dor de Paulo, e agora não é uma dor em relação a algo que ele está vivendo pessoalmente, mas é uma dor que também tantos nós temos, a dor de ver que aqueles que nós amamos estão se perdendo. Paulo, nessa segunda leitura aos Romanos, ele mostra toda a sua tristeza, todo o seu desejo de sacrificar-se em virtude daqueles que a ele foram confiados. E, meus irmãos, quantas vezes nós também não estamos nessa situação? Estamos sofrendo, estamos carregando um fardo pesado, porque nós não sabemos como ajudar o outro, aquele que nós amamos, aqueles que estão diante de nós. E aí nós percebemos que nesse caminho de proximidade, de intimidade com Deus, o nosso coração ele se alarga também para enxergar a realidade e as necessidades dos nossos irmãos. Paulo sofre objetivamente porque não quer que ninguém se perca. E talvez alguns de nós estejamos também nessa situação e perceba como o Senhor ele vai nos ensinando. Se o momento é de dor, é de escondimento, é de fuga, Ele está presente. Se o momento é de dor, diante de um sofrimento objetivo, Ele está presente. E não só, Ele mais uma vez nessa liturgia confirma a sua presença, mesmo no meio das tempestades, que é o que nós vemos no Evangelho de hoje. Existem os discípulos que estão ali, em meio àquela tempestade, em meio àquelas dificuldades, e o Senhor, Ele mostra a sua presença. Ele se faz presente. Ele não tira a tempestade, mas Ele diz a Pedro, quando clama, Senhor, me chama para que eu vá ao seu encontro. E o Senhor diz, vem, vem. E ali nós percebemos que Pedro, ele caminha sobre as águas quando caminha nas palavras de Cristo. Ou seja, meus irmãos, essa liturgia de hoje
ela nos fortalece de tal modo, é como se Deus dissesse hoje para nós assim: em todas as circunstâncias, eu estou aqui para sustentar a cada um de vocês. E Ele revela para nós, Ele revela quem é o Pai, Ele revela este coração de Deus, esse coração generoso e essa disposição constante de estar conosco. Mas também nos deixa uma pergunta, assim como deixou para Pedro: por que duvidastes? Por que duvidastes? Isso nos faz pensar quantas vezes nós damos espaço no nosso coração para a dúvida. Quantas vezes nós ficamos mais atentos ao barulho do mundo, mais atento aos ventos contrários, mais atento àquilo que as pessoas dizem ou pensam de nós, do que realmente aquilo que o Senhor está fazendo conosco, aquilo que Ele deseja realizar em nós. Por isso peçamos hoje a Deus essa graça de nos colocarmos nele e de que de fato Ele seja o nosso sustento, e nos momentos em que vier um medo aparente, nós não deixemos com que esse medo abrace a nossa vida, mas ao contrário, que naquele momento nós possamos professar a nossa fé e dizer: Senhor, está difícil, Senhor, eu creio, Senhor, eu não estou vendo nada, mas Senhor, eu creio, Senhor, parece que tudo demora demais, mas eu sei que o Senhor chega e age no momento certo, no momento oportuno. Meus irmãos, que hoje a nossa fé possa ser renovada e celebrando a paternidade, que é um dom que reflete sobretudo a Deus, porque o Pai, não é, sobre todas as coisas, é o Pai celeste, e os pais desta terra são simplesmente, quando bons pais, reflexos dessa presença, desse amor de Deus que cuida, e porque cuida, permite que façamos as experiências mais variadas possíveis, mas não sem a sua presença. Paternidade é presença, e presença confirma na vida da criança, né, o seu caráter. A presença do pai na vida da criança tem um papel extremamente fundamental. Ele pode ser um pai que não brinca tanto, ele pode ser um pai que não faz tantas peripécias, mas se ele é um pai presente, ele imprime na criança a capacidade de confiar. E aquele que confia, esse se entrega. Se nós permitíssemos que Deus fizesse também isso em nós, não é? Permitir com que Ele nos aponte o caminho, nós também cresceríamos nessa confiança. E confiantes nele, nem a tempestade, nem o silêncio, nem a dor, nem nada nos impediria de, com Ele, nos alegrar, celebrando o dom da fé que cada um recebeu no seu santo batismo. Que o Senhor nos ajude e que o nosso dia de hoje possa ser um dia de festa, um dia de alegria, porque nós temos um Deus que é Pai e que nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.